através dessa prece, Senhor, agradecemos mais uma vez. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim nós perdoamos aos nossos irmãos devedores. E não nos deixeis cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, de Manuel Francisco da Luz, de toda a pleia de irmãos, amigos que nesse momento estão aqui nos ajudando, nós damos por aberto os trabalhos doutrinários da noite de hoje. E nós vamos ter o nosso irmão Antônio Macedo, que vai trazer o tema Reencarnação fortalece os laços de família. É vontade de agradecer. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Para nós é uma alegria retornarmos a esta casa. Cumprimentamos também aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, a ideia hoje é de trazermos um tema relacionado, como o nosso irmão falou, sobre os laços de família, se eles são fortalecidos, né? Ou se nos separamos daqueles que amamos, né? Então, a ideia é falarmos um pouquinho desse item, ou essa temática está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 18 a 23. Nós vamos fazer uma passagem rápida por esses itens, né? É muita coisa, não vamos ler tudo, ler alguns trechinhos e fazer alguns comentários sobre esse tema. Então, o tema é a reencarnação fortalece os laços de família. Eu coloquei até uma pergunta, né? Será que fortalece mesmo? Sabemos que 2/3 da humanidade, mais ou menos, é reencarnacionista. E algumas ideias, algumas compreensões tratavam desse tema, falando que a reencarnação promovia então a separação, né, daqueles que amamos. Kardec então abordou esse tema e a gente vai falar um pouquinho então dele, né? Nós não podemos ver a reencarnação como um mecanismo de punição, como é visto por muitos, né, muitas vezes, mas sim como um mecanismo de refazimento, de oportunidade, de recomeço, de aprendizagem, né? Então, através da convivência e dos relacionamentos familiares. Então, nos reencontramos, né? Vamos ao mundo espiritual, voltamos e nos encontramos muitas vezes nas sucessivas reencarnações para essas experiências, para esse aprendizado, né? A convivência familiar, ela cria então esses laços que para nós são muito importantes. E aí, como é que esses laços são criados? Como falamos, ao nos reencontrarmos pela ocasião da reencarnação, nós criamos esses laços quando amamos, né? Pela convivência nós amamos muito, ou então quando odiamos muito, né? Vamos ver que os laços eles são tanto criados pelo amor como pelo ódio. Então, e essa chance de nos juntarmos em outras existências, em existências futuras, elas aumentam muito quanto mais fortes, né, sejam esses laços, seja de ódio, seja de amor. Né? Marcamos então um encontro no futuro por conta desses laços criados, dessa afetividade ou desses encontros com aqueles que temos por desafetos, por inimigos, né? Então, depois, se os irmãos quiserem aprofundar, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 18, ele vai nos falar desses laços, então, que eles não sofrem, então, destruição alguma por conta da reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. É aquela ideia da unicidade, da vida única, né?
aquela ideia mais materialista, que a vida começa no berço e finaliza ou termina no túmulo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tá, aqui, esse é o comecinho do item 18. Então, o fato de reencarnarmos várias vezes não rompe os laços, em hipótese nenhuma, e eles se tornam mais fortes quando são estruturados ou construídos pelo sentimento sinceros, pelo amor, né? Então, esses são realmente laços mais fortes, mais fortalecidos. Os laços nos unem, né? Onde quer que estejam, no plano espiritual ou no plano material. Quando estamos na erraticidade, que é aquela janela de tempo entre as encarnações, né, que é chamada erraticidade, então nos encontramos, mas nem sempre é possível reencarnarmos juntos. Às vezes queremos, mas não é possível, né? Principalmente quando o grau evolutivo é muito diferente entre os reencarnantes. Alguns vão antes, outros vão depois, né? Os locais nem sempre são os mesmos, então essa separação ocorre, mas ela é sempre temporária, né? Então, por conta dessa diferença de necessidade ou de grau evolutivo, há uma separação temporária, sim. Mas as criaturas que se amam estarão reunidas sempre que possível. Então, se uns encarnam e outros não, nem por isso, aqui continuando mais um trechinho do item 18, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Então, aqueles livres é os que estão no mundo espiritual. Em cativeiro, somos nós, no momento, aqueles que estão encarnados, né? Traz uma ideia, então, de que o corpo é, de algum modo, uma prisão. Embota os nossos sentidos, né? Dificulta os nossos sentidos de algum modo, por conta do corpo físico. Então, às vezes podemos pedir para reencarnar juntos, né? Mas isso nem sempre é possível, mas ainda assim continuamos ligados pelo pensamento, né? Os pensamentos, os sentimentos que nos unem pela amizade, né? Pelo amor, e a separação na desencarnação física é temporária. Então, muitas vezes a gente, pela falta de compreensão, vai achar que essa separação ela vai ser para sempre, né? E é justo ficarmos tristes por conta de uma desencarnação de um familiar, por exemplo. Mas a gente deve lembrar e aprende na doutrina espírita que o nosso grupo familiar ele se estende muito além da matéria, né? A nossa família espiritual ela é muito ampla, muito grande. Então, muitas vezes, ao deixarmos alguns afetos, alguns amores na Terra, encontraremos muitos outros no plano espiritual, né? Então, alguns choram aqui pela partida, mas outros sorriem quando nos recebem no mundo espiritual. Então, o grau evolutivo entre os entes que se amam pode ser muito diferente, mais ou menos adiantado, né? E esses que estão mais adiantados trabalham em benefício dos mais atrasados, procurando sempre auxiliar aqueles que estão ainda na retaguarda, que estão mais atrasadinhos, né? Então, esse trabalho de ajuda, de auxílio, é porque almejamos muitas vezes que aqueles que amamos caminhem conosco, estejam mais juntos de nós, né? Continuando aqui no item 18, ele fala assim: cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Então, quanto mais elevados moralmente, mais fortalecidos se tornam esses laços de amor, porque já não estamos mais sujeitos a essas influências da matéria, né? Das más paixões, né? O apego, o egoísmo, né? Então,
todos esses sentimentos que trazem grandes desafios para a nossa convivência no dia a dia, para os nossos relacionamentos. No plano espiritual, os laços consanguíneos, sem as bases dos sentimentos, se desfazem. Se assim não fosse, nós ficaríamos limitados eternamente a um pequeno grupo de pessoas. Então, nós não estamos juntos desde o começo da nossa criação. É claro que a gente vai estar junto com aqueles que nos são simpáticos, ou temos por afetos, né? Por muito tempo a gente vai e volta junto. É o mesmo grupo. Ora como pai, ora envolvido como filho, como um cônjuge. Então estamos num grupo ali, mais ou menos juntos, assim, por um tempo muito grande às vezes. Mas à medida que avançamos, que evoluímos, né, a gente vai angariando, ampliando essa família. Porque se ficássemos sempre com o mesmo grupo, nós ficaríamos limitados, evolutivamente falando, né? Porque aí deixaríamos de conviver com milhares ou milhões de irmãos, né? Comprometendo o nosso aprendizado através da diversidade. Então, quando eu estou inserido em um grupo de pessoas, eu estou inserido ali em uma mentalidade. O que aquele grupo social ali pensa, sente, faz, o somatório disso gera o que a gente chama de mentalidade. Então, quando eu estou inserido ali, eu estou imerso, envolto por essa mentalidade. Estou aprendendo e estou ensinando. Então, à medida que isso vai se alternando, eu vou aprendendo outras coisas, outras potencialidades, desenvolvendo outras aptidões. Então, no mundo espiritual, somos todos irmãos. Por isso que aqui a gente às vezes está com um filho, vai para o mundo espiritual, depois retorna como um irmão, como um pai, enfim. Mas só o amor liga os seres por laços indissolúveis na Terra, seja no plano espiritual, né? Esses laços que se fortalecem mais a cada encarnação. Já no item 19, ele vai nos falar da afeição, dessa união e da afeição, né? Que a verdadeira afeição independe da consanguinidade, né? Então não são só os laços de sangue que nos unem, né? Que temos por afetos aqueles que são do mesmo sangue, né? Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Todos nós temos então algum parente ao qual nós temos dificuldades na convivência e devemos lembrar que a família é um desses ambientes especiais, né? Onde nós, os espíritos, nos reencontramos com aqueles que temos por afetos e também alguns por desafetos. Então, é comum, é normal a gente ter algum familiar que a gente ama aparentemente mais, tem mais afinidade, e alguns a gente não tem tanta facilidade no convívio, né? Tem um relacionamento um pouco mais difícil. Mas Deus permite isso justamente para o nosso aprendizado. Então, para aqueles que temos por afetos, esses encontros vão fortalecendo esses laços mais e mais. Por aqueles que temos por desafetos, nós vamos ali tendo a oportunidade de aprender a desenvolver essa afinidade, essa afetuosidade, para que nos encontros futuros sejam menos traumáticos, né? A gente tenha uma convivência mais tranquila. Então essas afinidades resultam da convivência que são construídas ao longo das encarnações. Então a família é esse ambiente, esse laboratório ou esse cadinho é aquele instrumento onde a gente vai ali em altas temperaturas fundir ou misturar metais, né? Então traz essa ideia de onde a família estão ali muitas emoções se misturando, sentimentos de amor e de aversão,
vão se misturando, a gente vai trabalhando isso, né, no ambiente familiar. Aqueles que recebemos como filhos temos grandes responsabilidades, né, sobre o que lhes ensinamos, auxiliando na construção de uma nova personalidade. Então, a personalidade que temos hoje, ela foi construída ao longo do tempo. Ela é resultado desse contato, dessas experiências que eu tive, por exemplo, com a minha mãe, com meu pai, com irmãos, tios, né? Então, cada um vai construindo essa personalidade. Eu não construí sozinho a minha personalidade. Então, a importância da família nessa construção, né? Assim os maus se melhoram, continuando aqui então no item 19, mais um trechinho. Assim os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram e as antipatias se esvaem. E desse modo que se opera a fusão de diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças dos povos. Então, aquilo que falamos, né? A família é esse ambiente onde a gente vai ali construindo esses laços de afetividade e afinidade. Já no item 20, ele vai trazer aqui o temor de que a parentela aumente indefinidamente. Então, é uma ideia um tanto egoística, né? Ele fala aqui, então, em consequência da reencarnação, é de fundo egoístico, prova naquele que sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Então, como é que num número muito grande eu vou dividir esse amor com aquela que eu tenho como minha mãe, ou meu pai, ou aquelas pessoas que eu amo muito? Eu não quero dividir isso. Isso é um sentimento egoístico, né? Aí ele fala assim: mas tranquilizem-se os egoístas, não há fundamento para semelhante temor. O egoísta teme ver o amor que lhe é dispensado e dividir-se entre muitos parentes que irá encontrar por conta das múltiplas reencarnações, mas descobre que os encontros se dão pelos vínculos construídos na afeição e no amor. Então percebemos aqui que não necessariamente iremos reencontrar todos os que compõem a nossa parentela carnal. Ao chegarmos no mundo espiritual, os veremos como irmãos. Não teremos ali, em 20 encarnações passadas, 20 mães, 20 pais, centenas de filhos. No mundo espiritual, nós vamos ter aquele sentimento da irmandade. Lá, os buscamos pelas afinidades construídas em convivências pretéritas. As famílias espirituais são estruturadas pelas afinidades. Então ele vai reforçando, a questão da afinidade. Outro aspecto que podemos ou devemos lembrar é que, uma vez resolvidas as pendências, cada um toma caminhos diferentes, conforme o nível e necessidade evolutiva. Podemos lembrar da mãe quando era Luiz, para quem leu Nosso Lar ou viu o filme, vamos ver lá que a mãe dele está num nível evolutivo muito acima dele, e eventualmente ela vem até ele para os cuidados necessários, para ver como é que ele está, aquele que teve como filho na terra, mas tem um laço afetivo, está ali ainda por cuidar dele, por fazer com que ele avance, com que ele torne o seu progresso mais célere. No item 21, vamos ver as consequências, Kardec fala das consequências da doutrina anti-reencarnacionista, partindo da ideia de que a reencarnação então não é algo possível, que não é algo aceitável para aqueles que não aceitam a reencarnação como algo possível. Então, diz que ela necessariamente anula a pré-existência da alma, uma vez que a alma, o espírito, ele é criado juntamente com o corpo no momento da reencarnação. Então essa é a ideia da doutrina anti-reencarnacionista. Ele fala que com a reencarnação
ascendentes e descendentes podem já terem se conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços da simpatia. Não há convivências anteriores, nem construções afetivas com a doutrina antirreencarnacionista, né? Para o pensamento unicista, né, da vida única, ou materialista. A vida inicia-se então no berço e termina no túmulo, tornando assim vazia toda a percepção fraterna e familiar. Então, no item seguinte, que a gente adentra aqui o item 22, nós veremos então quão ilógico seria a vida sem a reencarnação. Isso quanto ao passado, quanto ao futuro, no item 22. Segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica na cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Então, com a ideia unicista, a ideia do progresso, a ideia da evolução, ela já não seria possível, né? Então, a ideia da unicidade é contrária à justiça divina. Então, aquelas pessoas que viveram alguns poucos meses ou poucos anos na Terra, não tiveram tempo de refazer, às vezes com um pequeno erro, teriam sido destinados a viver naquilo que algumas tradições religiosas chamam de inferno, né? Alguns iriam sem muitos méritos para o céu, outros com pequenos erros iriam viver eternamente no inferno, ou num lugar de sofrimento eterno, né? Então a justiça divina não estaria nesse contexto. Então Deus sendo bom e justo, como poderia distribuir riquezas, saúde para alguns e miséria e doença para outros, né? Então a justiça da reencarnação em O Livro dos Espíritos, na questão 171, onde Kardec pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? E a resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E ele continua: é a ideia da oportunidade, que Deus proporciona a todos nós inúmeras oportunidades de refazimento, de refazer, de reparar aquilo que fizemos mal feito ou deixamos incompleto em existências pretéritas no passado, né? Então, só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Ainda a ideia da unicidade, a gente traria aqui uma pergunta: como poderia uma mãe alcançar o reino dos céus e ser feliz, sabendo que o seu filho estaria condenado ao inferno e ao sofrimento? Na teoria unicista, uma vez no céu, esse amor seria esquecido, né? Então a pergunta é: para que amar? O que Jesus teria nos recomendado o amor, se ao desencarnar esqueceríamos, né? Então não há lógica na teoria unicista da vida, mas ela traz medo, desespero, insegurança e separando para sempre os que se amam. Então vamos ver que na reencarnação a oportunidade do recomeço pela misericórdia de Deus. Já no item 23, Kardec traz um resumo das 4 alternativas que se apresentam ao homem para o futuro do além-túmulo, ou seja, o que vem para depois da morte, o que encontraremos ao final dessa existência, né? Primeira alternativa é que vem o nada, depois da morte não teria nada, né? De acordo com a doutrina materialista. Na segunda alternativa, a absorção de todo
absorção do todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Aquela ideia de que Deus estaria diluído em tudo e todos, né? Então, não teríamos Deus como aquele que conhecemos, né? Onde Deus, então, na doutrina panteísta, Deus seria a sua criação, ele estaria diluído nas coisas que ele próprio fez. Então, confunde Criador com criatura. A terceira alternativa, a individualidade, né? Então teríamos a individualidade com a fixação definitiva da sorte segundo a doutrina da Igreja. E na quarta, a individualidade com a progressão indefinida, né? Que é aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, né? Então, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como pode ser o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amam, e é isso que constitui a verdadeira família. Então, aqui, 4 alternativas colocadas, explicando aquilo que era mais aceito, né, o mais estudado à época do Kardec. Emmanuel, na obra Vida e Sexo, psicografia de Chico Xavier, completa, falando da família, né? Abre aspas. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Fecha aspas. Vou até repetir aqui. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Né? Então a família é o convite do Criador ao exercício do amor, né? Esse amor maternal, paternal, filial, né? E que em breve se tornará o tão almejado amor universal, né? Que vamos construindo dentro das nossas famílias, com aqueles que amamos. Né? E trabalhar essa questão daqueles que temos os afetos ou por inimigos, que aí sim estaremos apertando mais os laços daqueles que por algum motivo não gostaríamos de encontrar no futuro. E aí encontraremos, né? Então que nós possamos refletir uma mensagem, aprofundar então o tema lá no capítulo 4, né? E a mensagem então que teríamos para a noite seria essa. Eu agradeço a oportunidade e o convite da casa, agradeço pela paciência e a minha gratidão. Muito obrigado. Boa noite, pesados irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer a prece que encerra a nossa primeira parte dos trabalhos de hoje, que é a doutrinária, e depois teremos o passe coletivo aqui mesmo no salão.